Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Eniedo. Boa noite, amigos telespectadores. Mais uma terça, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Liguem e participem. 35121253. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Nós estamos aqui todas as terças-feiras a partir das 19h30. Nova etapa da Lava Jato. Essa operação da Polícia Federal nas propriedades dos políticos é bastante emblemática, até mesmo porque já estava se especulando na imprensa uma possível manobra da turma envolvida nesse escândalo para tentar anular fases do processo, principalmente as delações premiadas. Sentia-se isso no ar, pois o cerco estava apertando. Essas figuras políticas, e como nossas leis penais e processuais são favoráveis a bandidos, qualquer descuido pode pôr tudo a perder. O problema é que o aparelhamento do Estado atinge todos os poderes e com o Judiciário não será diferente, pois ministros de tribunais superiores são nomeados como um favor político e não por competência. Se a opinião pública não continuar aplaudindo os procuradores e o juiz Sérgio Moro, tudo pode ir
por água abaixo. Mas, quando vejo a casa da Dinda nas manchetes criminais, isso me dá um alento e traz boas recordações cívicas. Parabéns à Polícia Federal. Após longo e tenebroso inverno, longe dos holofotes, eis que o longo braço da justiça se enreda, de novo no encontro da outrora caçador de Marajás, aquele que, com visão distorcida da realidade, identificou o povo como Marajá. E, sendo assim, caçou o meu, o seu, o nosso dinheiro. A condenação dos executivos da Camargo Correia mostra que, apesar da crise econômica, política, moral e ética no Brasil, as instituições estão funcionando, especialmente o Ministério Público e a Polícia Federal. Como são independentes e protegidas pela Carta Magna, o governo federal não alcança estes órgãos, que trabalham a passos largos em busca da justiça para o povo. O juiz Sérgio Moro condenou os ex-executivos corruptos como deve ser, sem dó e impecavelmente. Agora, literalmente, todo mundo sabe, um mar de falcatruas enlameando internacionalmente a imagem da empresa e, por extensão, do país. Com as investigações atingindo águas profundas, os tubarões acuados se voltam contra a Lava Jato. E aí está essa confusão generalizada, está todo mundo acusando o juiz, está todo mundo acusando os procuradores, eles estão desesperados, querendo anular essas coisas que já aconteceram. Então a gente vê, através da imprensa, o desespero desses políticos. Só que dessa vez a coisa está muito diferente do que anteriormente, né, doutora Tabata? Nildo, o cerco está se fechando, né? E, assim, as coisas estão apertando e está caindo para o lado dos cabeças que poderiam armar, como armaram no mensalão. Vamos esperar por uma coisa bem positiva para o povo brasileiro, essa questão da Lava Jato. Ontem já foi uma vitória, né? Eu acho que essa situação positiva já está ocorrendo, né, doutora Com Tabata? certeza. Porque essa gente já está ficando, todo mundo desmoralizado, né? Porque qual é a moral que essa gente tem mais? Essa gente não tem mais moral nenhuma. Não tem mais moral. Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Dilma, Lula. Que moral que essa gente tem? Esses presidentes dessas empresas, que moral que essa gente tem? Essa gente não tem moral mais nenhuma. Nildo, por falar em Dilma, você viu hoje, né, na internet, o índice de impopularidade dela é tão grande que ela conseguiu bater a impopularidade do Fernando Henrique. Mas também a diferença de um para o outro não existe, né? Quem lembra do governo do Fernando Henrique, não existe nenhuma diferença, não é? Com certeza. São muito evidentes as semelhanças entre as crises econômicas da Grécia e do Brasil, sendo que a primeira vem antecedendo a segunda. Ambos também são governos de coalizão, que unem extremos opostos políticos, marcado por deslizes éticos e clientelismo. Assim, o governo brasileiro poderia antecipar as medidas que terá de adotar e que já estão sendo promovidas pelo governo grego. Essas incluem um ajuste fiscal, uma reforma previdenciária e um amplo plano de privatizações. Se tudo isso não for implantado no Brasil o quanto antes, uma crise econômica brasileira mais profunda é algo muito real. Não há almoço grátis. Isso que eu acabei de colocar aqui, o Brasil tem que fazer imediatamente, porque a crise vai ficar tão ruim ou pior que a crise da Grécia, doutora Tabata.
A gente está vendo isso aí se desenhar, não é? Com certeza. A gente está vendo isso se desenhar, gente. Não precisa ser especialista, não precisa ser formado em nada para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer e como isso vai agravar. Está se agravando dia a dia. Não tem jeito. Niedo, por falar em crise, você viu na televisão uma reportagem sobre uma cidade que os vereadores iriam aumentar o salário deles, o salário do prefeito iria para 15 mil e o salário deles iria para 7, quase 8 mil. Aí um cidadão, né, foi lá, protestou. Aí o repórter foi entrevistar o vereador, né, autor do projeto. Aí ela virou para ele e falou assim: vereador, mas o senhor não está ciente da crise que o país vive? Você sabe que ele teve a cara de pau de dizer? Que crise? O país está vivendo alguma crise? Só se você está vivendo, porque eu não estou vivendo crise nenhuma. Aí a manifestação popular, a repercussão da mídia foi tão grande que sabe qual é o salário deles agora? Pouco menos de R$1.000. Mas isso aí é um grande exemplo que a senhora está colocando, é um grande exemplo para o brasileiro. Se o brasileiro fizesse isso, nós não teríamos esse problema que nós estamos aí atravessando. Mas o povo brasileiro é esse povo descansado, tranquilo, calmo, entendeu? E sofre. A fazer o quê? Pela sua tranquilidade, por ser descansado e por não tomar as rédeas de tudo isso que está acontecendo, vem atrás disso tudo o sofrimento. Aí o povo sofre. Vai fazer o quê? Troca o sofrimento por uma atitude que seria importantíssima para o país. Os sindicatos, doutora Tabata, quem é que todo mundo conhece sindicatos? Todo mundo ouve falar em sindicato, mas ninguém conhece as histórias dos sindicatos. Eu não estou trazendo aqui uma história prolongada, aprofundada do sindicato, porque essa história, para fazer prolongada e aprofundada, ela é tão grande que para um programa de televisão de 1h30, como é o nosso caso aqui, não dá. Eu vou só dar uma pincelada por alto sobre os problemas de sindicatos. Até que, enfim, que eles agora estão abrindo a caixa preta, que são os sindicatos. A senhora está vendo na imprensa, eles estão começando a abrir as caixas pretas dos sindicatos. Certeza. Antes de chegar ao poder, Lula bradava contra o imposto sindical, como herança da ditadura militar. Na presidência, esqueceu o assunto. Ele dizia que os sindicatos eram uma herança da ditadura. Quando ele chegou à presidência, ele calou, ficou quieto e esqueceu o assunto. Afinal, são bilhões, minha gente, são bilhões subtraídos de todo trabalhador com carteira assinada. Querendo ou não, o fato é que grande parte das entidades utiliza a categoria que representa como massa de manobra para seus interesses, sem que a categoria ganhe algum bônus com isso. Os senhores veem aí que eles manipulam essa massa de pessoas do sindicato da maneira que interessa a eles, e essas pessoas não ganham nada, simplesmente nada. Espero que a partir destas reportagens começamos nova luta, o fim da contribuição sindical. Quem quiser se associar a um sindicato, que o faça. Hoje, eles descontam no vencimento do trabalhador um dia de trabalho, né? São milhões e milhões de trabalhadores. Isso aí dá bilhões de reais e é obrigado todo ano, no mês de março, já vem descontado, doutora Tabata. Com certeza. Na folha de pagamento do trabalhador. Isso é um desconto obrigatório, mesmo que você não seja filiado obrigatório. ao sindicato. E isso é uma caixa preta que está sendo aberta agora. O cara ser sindicalizado porque ele quer, tudo bem. Ele quer, é problema dele, ele sabe que aquilo ali não vai servir para nada, que aquele dinheiro ele está perdendo, não vai usufruir nada daquele dinheiro para ele. Mas ele quer dar aquele dinheiro para ele, que é problema dele, ele vai lá e dá o dinheiro. Mas tirarem de você o teu dinheiro,
para que em troca você não ganhe nada. Isso para mim é apropriação indébita, isso para mim é roubo. Os dados do Ministério do Trabalho mostrando a existência de 8.000, olha só minha gente, 8.500 dirigentes sindicais há mais de 10 anos no poder, revelam a existência de uma anomalia crônica no nosso meio sindical, em função de uma estrutura arcaica aumentada principalmente pelo imposto sindical. Esse ente objeto é dócil após governos, tanto o de direita quanto os de esquerda, motivo pelo qual continua sobrevivendo, pois aumenta com verbas generosas esses verdadeiros paraísos de pelegos. Então, só de ver, 8.500 sindicalistas no comando dos sindicatos há mais de 10 anos. Ninguém tira esses homens de lá. Isso não é mentira, porque nós temos isso em Friburgo, né? Com certeza. Nós temos alguns sindicatos em Friburgo que foram de pessoas que estão lá mandando até hoje. Eles saem por algum motivo e botam outro no lugar dele e fica aquele jogo ali. Isso é o sindicato. Isso é um assalto, isso é um roubo e isso aí é uma caixa preta que eles agora resolveram abrir essa caixa preta. E a hora que essa caixa preta for se abrindo, aí nós vamos ficar horrorizados de saber o que nesses anos todos acontece nesses sindicatos. Olha, minha gente, é dinheiro, é muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro que essa gente desviam desses sindicatos, em troco de nada. Porque todo mundo que paga não ganha nada. Isso é igual ao dízimo. Dízimo é a mesma coisa. O cara paga o dízimo para não ganhar nada em troca. Entendeu? Mesma coisa. Não tem diferença? Não tem diferença nenhuma. Você não tem direito a nada. É a mesma coisa o aposentado que volta a trabalhar e desconta INSS. Para quê? Para ter direito a quê? Ele já está aposentado, ele não tem direito mais nada do INSS. Para que descontar aquele dinheiro mais para o INSS, se ele não tem direito a retorno de mais nada, né, doutora? Com certeza. Mesma coisa. Isso tudo é roubo para mim. Isso tudo é ludibriar o trabalhador. Isso tudo é roubar o trabalhador. Que tira um dinheiro do trabalhador onde ele não tem retorno de nada. Pagar alguma coisa para não ter retorno não existe. Isso não existe. E é o que acontece no nosso país. 3512-1253. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. É impressionante a preocupação do governo em proteger a saúde financeira dos bancos. Não bastassem os altíssimos juros praticados pelos cartões de crédito, que geram exorbitantes lucros bancários, acaba de ser emitida uma medida provisória elevando de 30% para 35% a margem de empréstimos consignados do salário dos trabalhadores. Esse acréscimo, entretanto, só poderá ser usado para pagar despesas com o cartão de crédito. Ou seja, em vez de se reduzir os juros dos cartões, o que poderia amenizar as dívidas dos clientes e facilitar a sua liquidez, eleva-se o endividamento e o risco de aumento da inadimplência em outras áreas, pois, forçosamente, o consumidor será obrigado a atrasar outras despesas como luz, gás, escola, plano de saúde, aluguel, etc. e etc. Então, eles aumentam em 5% os cartões de crédito, mas só serve esses 5% para você pagar as coisas que deve ao banco. Quer dizer, é o governo trabalhando para o banco e prejudicando, endividando mais o trabalhador. As pessoas estão lendo isso por aí na imprensa
e estão entendendo isso ao contrário. Estão achando, eu podia ter até 30% de descontos no meu salário, agora é 35%, eu posso pagar mais empréstimo. Não é assim que essa medida não funciona assim. É 35% aumentado 5% para você poder pagar aquilo que você deve aos bancos. Então, quando vai aumentar os seus 5% para você pagar ao banco, logicamente, você vai ter que dever outras coisas. E os 30%, né, que você tem direito a ser descontado, que é o máximo do seu salário, é lei. Né, doutora? E assim, Nido, todo mundo acha 5% só para o cartão de crédito, mas vamos lá, 90% do cartão de crédito de empréstimo consignado não é o cartão de crédito propriamente dito para você fazer compra. É um empréstimo que você pega porque você não tem mais a margem consignável para pegar o empréstimo comum. Você já estourou a sua margem. Perfeito. Aí o que acontece? Você vai pegar, vamos dizer, 60 meses, mas na realidade são 58 meses que você pega de empréstimo consignado. Aí, durante 58 meses, você vai ficar pagando uma determinada quantia por mês, que serão debitados no seu valor total? Não. Aqueles 60 meses que você pagou, vamos botar aí de R$200, aquilo equivalerá aos juros do cartão ou ao pagamento mínimo, sabia? Perfeito. Quando você terminar de pagar aqueles 60 meses, o banco que te emprestou o consignado através do cartão de crédito, ele vai entrar em contato com você, ele vai atualizar aquele valor que na época foi de 2.000 a 5 anos atrás, ele vai atualizar o débito hoje e ele vai te cobrar pelo valor integral. Aí ele vai, eu posso parcelar no máximo em 3, 4 vezes para você. Não vale a pena, isso daí não vale a pena. Assim, ao meu ver, isso daí está sendo interessante para quem está na justiça já, discutindo aquela questão dos 30%, porque tem mais do que isso descontado no seu... Não, mas se já está na justiça, esse 5% aqui não adianta de nada, doutora. Sim, mas assim, é interessante para quem está na justiça. Mas se a lei diz que é 30%, como é que eles agora podem botar mais 5%? Eles estão contrariando alguma coisa. Mas agora, para você pegar empréstimo, sinceramente, eu acho, para mim, tudo bem, as taxas de juros do mercado do empréstimo consignado, você sabe muito bem disso, é a mais baixa. Mas, em compensação, também é a que mais endivida o aposentado, o pensionista, né? Tanto do INSS quanto o privado, e o particular e o público. Não vale muito a pena, não. Eu continuo dizendo, essa medida que foi criada foi para os bancos, não para o trabalhador. Sim, por isso não eu disse. Não para as pessoas que têm empréstimo e queiram resolver os seus problemas. Não vão resolver os seus problemas. Vai agravar mais o problema de cada um. Por isso que ela é benéfica. Por isso que ela é benéfica para os bancos. Para os bancos. E principalmente para quem já está na justiça discutindo a questão de 30%. Porque agora, com 35%, os bancos vão ter direito de arguir em cima dos 35%. Entendi. Crises econômicas são cíclicas em todos os países do mundo. Da mesma forma, crises políticas acontecem frequentemente, mas o momento atual do Brasil é grave. A maior estatal está envolvida num grande esquema de corrupção. As indústrias do setor automotivo estão paradas, bem como fornos da indústria siderúrgica. Estamos diante de uma grave crise moral, num ambiente empresarial e político sem ética. O governo está descontrolado e demora para atuar, como uma orquestra sem maestro. Faltam profissionais sensatos, experientes e habilidosos para atuarem no primeiro escalão. Vivemos num país onde a corrupção e a impunidade a cada dia se tornam normais, seja entre o meio empresarial, nas escolas
e nos locais de trabalho, onde levar vantagem é a palavra de ordem respaldada na certeza que não é imoral, mesmo que legal. Mas isso não preocupa aqueles que usufruem dessa crise, pois convivem com milhares de exemplos de que o crime compensa. Como de políticos que enganam, desviam recursos públicos, mentem e contribuem para a morte de milhões de maiores e menores e para a sobrevivência da criminalidade moral, para a criminalidade e imoralidade. Esse é, infelizmente, a situação do país. Não adianta a gente querer achar que isso vai ser diferente. A gente tem esperança em mudar, né, doutora? Sim. Se vai mudar ou não vai mudar, não se sabe. Olha aqui um assunto importante. Os motoristas que estão recebendo multa com suspeita de clonagem, a realização de 2 procedimentos para solucionar definitivamente o problema. Enquanto tem um monte de gente recebendo multa que desconfiam que é clonagem. O que deve fazer? O primeiro consiste em fazer um registro à Polícia Civil pelo uso indevido da placa por parte de outro veículo. Com essa medida, a polícia e o Detran do Rio de Janeiro podem iniciar um processo de busca e apreensão do veículo infrator. A outra medida é entrar com um processo na Corregedoria do Detran, na divisão anticlonagem, solicitando a mudança de placa. Seria essas 2 soluções administrativas, né, doutora? Sim. E eu entendo que uma depende da outra. Ah, é? Sim, porque assim, para você solicitar a mudança da placa, alterar número e letra, você tem que ter um motivo. E para você provar esse motivo, você teria que fazer o comunicado dessa suspeita e do uso indevido da sua placa. Perfeito. Não é? Perfeito. Uma depende da outra. O teólogo do PT, o senhor Leonardo Boff, foi muito sincero ao assinalar que o PT entrou no vício do poder. Segundo ele, o poder, para se manter, precisa sempre de mais poder, podendo ocorrer a ruptura da democracia e desembocar numa ditadura. Raciocínio exato, coisa de terceiro mundo, basta verificar o que ocorre na Argentina, no Equador e na Bolívia e comparar com o nosso país. Implantar a reeleição foi um verdadeiro desastre político. A concentração de poder nas mãos do governo lhe permite manipular dados econômicos para assegurar o poder. Vimos isto e hoje estou convencido de que nenhum político poderia ficar mais de uma legislatura no poder. Deveria ser obrigatória a alternância até de partido político. Ainda não temos consciência política para tanto poder. Gostei muito dessa colocação do teólogo do PT, o senhor Leonardo Boff. Perfeita essa colocação dele, doutora Tábua. Agora, a doutora Tábua vai conversar com o senhor sobre a matéria que ela trouxe hoje aí para o Cantinho do Idoso, né, doutora? E me desculpem se eu ficar sem voz, né? Não vai ficar, não. Porque, vou te falar uma coisa. A senhora tem poder positivo, pensamento positivo, que não vai acontecer nada. Não, porque assim, o resfriado resolveu me dar a mão, né? E o bichinho do Ram veio junto. Mas não é comigo. o seu, não. Tá todo mundo assim. Veio junto eu comigo ainda não pro consegui. programa hoje. Eu ainda não consegui curar. Hoje estou um pouquinho melhor. Mas o Ram está aqui me incomodando também. Vamos lá. Todo mundo sabe que nós temos diversos tipos, né, de regime de casamento. Nós temos a comunhão universal de bens ou a comunhão total de bens, que era o regime obrigatório. Agora, o nosso regime obrigatório é o regime da comunhão parcial de bens, né,
que a gente, o que era seu é seu, o que era meu é meu, nós casamos, o que for constituído daquele momento diante é nosso. Da comunhão total ou universal de bens, o que é seu, o que é meu, casou, uniu, é nosso. Também temos a separação total de bens, o que era seu, o que era meu, e temos a participação final dos aquestos, que é mais ou menos parecido com isso. O que era seu, o que era meu, eu vou ter uma pequena participação quando o meu casamento com você terminar, sendo que se o seu patrimônio for maior do que o meu, você vai equiparar o seu patrimônio ao meu, né? Vamos equiparar o valor do patrimônio. Então, por isso, participação final nos aquestos. E temos também a nossa querida e conhecida união estável, que é aquela que a gente costuma brincar, né, Nilo? Juntado com fé, casado né? E que assim, nós temos, né, as pessoas possuem determinados direitos, desde que comprovados, né, perante a justiça ou perante qualquer órgão que for. E em termos de dissolução, né, não é divórcio, não é separação, nós comumente usamos o termo dissolução de união estável. Quando da dissolução da união estável, as regras aplicadas a essa dissolução são as regras da comunhão, né, da separação parcial de bens. O que era teu, o que era meu. Fomos morar juntos, o que construímos ali, nós construímos em comum, eu tenho direito a 50%. No entanto, antigamente, para ter direito, eu tinha que ter 3 anos com filhos e 5 anos sem filhos. Hoje essa questão de com filhos e sem filhos não prevalece mais, mas eu preciso que essa união, para eu ter direito, eu preciso comprovadamente demonstrar que eu trabalhei, que eu de alguma forma contribuí para a formação daquele patrimônio. O fato de eu lavava, passava, cozinhava para ele enquanto ele ia trabalhar, então eu trabalhei sustentando ele. Não, isso não é uma forma de se provar que você efetivamente contribuiu para a formação daquele patrimônio. No entanto, com o passar do tempo e as inovações que vêm acontecendo dentro da união estável, muitas pessoas que não viviam uma união estável, mas sim um tipo de relacionamento que a gente poderia chamar de namoro, um namoro um pouco mais qualificado do que o namoro normal, passaram a ingressar na justiça querendo comprovar que eles haviam tido ali uma união estável. Então, essas questões foram justiça, até que um determinado caso chegou ao STJ e o STJ resolveu diferenciar o que é uma união estável e o que é um namoro qualificado. Que caso é esse? O caso de um homem que depois da separação, tá? Ele casou e se separou. Depois dessa separação, ele foi condenado a partilhar um imóvel comprado antes do casamento, tá? Com aquela esposa. A terceira turma do STJ entendeu que aquele período que eles viveram, que eles moraram juntos, antes do casamento, não foi uma união estável, mas sim um namoro qualificado. E ela ainda diz que o namoro, mesmo qualificado, não é uma união estável. Recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, determina que o objetivo de constituir família é o que caracteriza a união estável, a despeito da convivência pelo período que for. O que é? Eu fui morar com João. Eu estou coabitando
o mesmo teto com o João. O meu relacionamento é um relacionamento público e duradouro. Mesmo que eu não tenha filhos, mas para a sociedade eu estou com o João e ali eu estou formando um vínculo familiar. O meu relacionamento com o João debaixo do mesmo teto, ele tem a função de constituir família, então eu convivo em uma união estável. Se eu namoro com o José e eu moro debaixo do mesmo teto que o José, mas eu não tenho a intenção de constituir família, mesmo que do José eu venha ter um filho, isso é chamado de namoro qualificado. O STJ, ele ainda diz que a união estável, ela tem que ser pública e duradoura. E ela tem um terceiro aspecto característico, que é a intenção de constituir família. E nesse ponto se coloca a diferença entre namoro qualificado e união estável. Porque no namoro qualificado, o STJ entende que a relação ela não tem o propósito de constituir famílias, mesmo que eu tenha ou não filhos dessa relação e que eu coabite o mesmo teto. Então, quer dizer, vamos dizer, às vezes eu posso morar numa casa e o José, que é o meu companheiro, morar em outra. Eu tenho ali, todo mundo sabe que a gente tem uma união estável, que ela é pública, ela é duradoura e que a nossa intenção é constituir uma família, mesmo que eu não tenha filhos. Então isso é uma união estável. Se moramos debaixo do mesmo teto, também é uma união estável. Agora, mesmo que a gente coabite o mesmo teto e não temos a intenção de constituir uma família, que é o que acontece muito hoje, né, Nedo? Casais de namorados que vão morar fora para estudar, eles alugam um apartamento, dividem um apartamento, não quer dizer que eles estão vivendo uma união estável, mas sim um namoro qualificado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é interessante também, assim, a união estável ela é um passo para um casamento. As leis propiciam que você faça uma declaração de união estável lá, se você tem bens. Se você não tem bens, mesmo assim você pode declarar para interesse de terceiras pessoas que você convive com aquela pessoa, como se casado for, que no seu falecimento aquela pessoa vai ter direito à sua herança, à sua pensão, né, que um dia você vier, ou vice-versa, entendeu? E assim, são declarações de vontade, né? Você pode fazer essa declaração, se você vier a casar em um desses regimes, ela pode ser utilizada também como um pacto antinupcial, que é muito utilizado e é obrigatório quando você casa pelo regime da comunhão universal, pela participação nos aquestos e pela separação total. Você tem que fazer um pacto pré-nupcial. Por quê? Porque esse não é o regime obrigatório do país, como eu havia dito no início. Agora, o fato de eu coabitar debaixo do mesmo teto, mas eu não estou ali formando uma família, é chamado de namoro qualificado. Então a gente tem que ter muito cuidado em saber distinguir o que é um namoro qualificado e o que é uma união estável, para que certas situações de namoro qualificado não sobrecarreguem o judiciário, tentando passar para ele uma decisão, uma suposta afirmação que não é verdade, e com isso ter direitos que na realidade não existem. Então, o STJ, a terceira turma do STJ, ela diz que a união estável ela tem que ser pública, duradoura, com ou sem filhos, e ter o interesse, né, e ter a função de formar uma família. O namoro qualificado é justamente o contrário. Você não tem que ter, você pode coabitar com ou sem filhos, mas vocês não têm a intenção de formar uma família. Perfeito. Né?
Colocação da doutora Tabata, os senhores prestaram atenção, é um fato novo que pouca gente conhece esse fato. É uma decisão recente do STJ, né? Essa decisão é nova, né, doutora? É uma decisão recente. E é importante essa decisão, muita gente desconhece dessa decisão e essa diferença, né? Sim. Essa diferença. Porque as pessoas acham que você morando debaixo do mesmo teto, você está numa união estável. Não, você não está numa união estável se a sua intenção não é constituir família. Você tem uma união estável. Eu não tenho uma união estável. Entendi. Entendeu? Mesmo que esteja na mesma casa, mas não quer dizer que está na união estável. Sim. Está na mesma casa, mas não está na união estável. Não está constituindo uma família. Perfeito essa colocação e essa decisão aí, uma coisa nova, mas importantíssima para as pessoas que precisam tomar conhecimento disso aí. 3512-1253. Entre em contato conosco aí, participe do nosso programa. A crise no INCA. Todo mundo sabe que o INCA está em crise. Exigir que o INCA contrate servidor por concurso público é fazer cumprir o que determina a Constituição da República. Todos que pretendem ter acesso a um cargo público devem ter a mesma oportunidade na busca pela vaga. Trata-se de concretizar o princípio da isonomia que deve nortear a administração pública. Equivocada é a política de provimento de cargos e empregos públicos a partir de critérios obscuros, como ocorre em fundações e organizações sociais da área da saúde, onde somente são contemplados os amigos do rei. Não é por conta desta exigência dos órgãos de fiscalização que o INCA amarga grave crise. Talvez a demora de quase uma década para corrigir esse descalabro justifique melhor. O INCA, os senhores sabem, foi o melhor hospital desse país, né, em questão de câncer. Agora você imagina. Está triste a situação do INCA. Se o INCA está assim. Aí eles querem trazer o Hospital do Câncer para Nova Friburgo, enganar as pessoas até a eleição do ano que vem. E na eleição muda tudo, já enganou, já foi embora, ou de repente nem foi embora, conseguiu enganar. Se o INCA, que tem os técnicos, está assim, como é que vai se fazer isso em Friburgo sem técnico? O importante são os técnicos, as pessoas formadas para cuidar disso. Só em Nova Friburgo, como eu digo sempre e vou repetir sempre, é essa cidade que vive de governos mentirosos e uma cidade atípica igual a essa. Essas pessoas que vêm para cá, que são eleitos, que vêm governar esse município e que mentem para esse povo, tinha que ter algum tipo de punição para essa gente, doutora. Com certeza. Tinha que ter. Não poderia ser dessa maneira que é. Eu li na imprensa aí e fiquei abismado, doutora Tabata. Fiquei abismado com uma matéria da imprensa, que eu vou passar para os nossos telespectadores. Os meus amigos podem até não gostar da minha posição, mas é a minha posição, como eu respeito a posição de todo mundo, e acho que a minha posição também tem que ser respeitada. Armas para bombeiros. A senhora ficou meio estranha com isso, né? Então está aqui. Mais um absurdo partindo de órgãos públicos que têm a obrigação de cuidar da sociedade. Desta vez, partiu do comandante dos bombeiros, que resolveu presentear a corporação com a possibilidade de cada comandado ter até 6 armas para uso pessoal. Ato completamente contrário aos interesses da sociedade, ainda mais hoje em dia, tempos em que queremos distância de armas e violência. Num estado poroso como o nosso, onde elas entram por todos os lugares. Não encontro motivo para bombeiros usarem armas. O governador deveria vetar isso. Olha, ou esse comandante com bombeiro é doido, ou ele
alguém fez isso para ele, ele não sabe nem o que ele assinou, que ele fez um decreto autorizando cada bombeiro a usar 6 armas. Gente, bombeiro não tinha que usar arma nenhuma, ele ainda autorizou 6. Eu não acredito que o governador vai deixar isso passar. Não, mais que um policial... Isso é um absurdo, é uma loucura total. Esse homem não está bem. Eu acho que ele tem que ser encaminhado lá para o nosso hospital do Corpo Bombeiro, fazer alguma coisa, fazer um exame, um teste qualquer, essas tal de ultrassonografia, essas coisas que acontecem por aí, para ver o que o homem tem na cabeça. Uma tomografia. Como é que é? Uma tomografia. Uma tomografia, sei lá o que é. Porque, olha, eu fiquei assustado quando eu vi isso na imprensa. Sou eu que estou inventando, não. Isso aí saiu na imprensa. É assustador isso, hein? Será que vai ter guerra dentro do quartel? Um quartel contra o outro? Sei lá o que vai acontecer. Você quer ver Será que tem alguma programação lá? E a gente não está sabendo? A gente não está sabendo? Você quer ver uma coisa, Aníbal? Podem até dizer e achar que eu estou errada, como você disse, essa é a sua opinião, agora eu vou botar a minha opinião. A função do guarda municipal em qualquer cidade é de proteger o patrimônio público. Ele não pode separar uma briga, ele não pode se envolver, ele não pode prender, ele não pode nada. O guarda municipal, ele tem por função proteger o patrimônio dele. Ele é uma polícia ostensiva de proteção. Eu acho um absurdo você autorizar que o guarda municipal hoje porte uma arma. A arma, para mim, é só para a polícia civil, militar e federal, que são as polícias que têm a obrigação de prender. Agora, quem tem a obrigação de proteger, não. É a minha opinião. Senhor Eduardo Cunha, agora é oposição. Quando deixaremos de ser uma republiqueta de bananas, sem compromisso com a coisa séria? Vejo-me numa sinuca de bico. Sou oposição ao governo Dilma e ao PT. Sou oposição ao deputado Eduardo Cunha, ao senador Renan Calheiros. Sou defensor das ações legais para acabar com quadrilhas instaladas nos poderes. Agora não me interessa, nem sou partidário do quanto pior, melhor. Todos os dias tenho que sair de casa cedo para trabalhar. Necessito de um país em atividade de forma organizada. Com estes senhores desorganizados e em guerra, somos os únicos a perder. Se tenho que apoiar alguém ou algum lado e repercutir com meus amigos e família, que seja ao lado da legalidade. Caia ou não quem tiver de cair, suba ou não quem tiver que subir. As delações premiadas, tais como uma chuva de raios, desabam sobre cabeças coroadas da política nacional, assombrando o sono de políticos que até pouco tempo eram considerados intocáveis. Só que esse termo agora é próprio dos filmes de ação. Enfim, todas as cartas nobres do baralho político estão vendo a papuda de perto. Está chegando, hein? Eles estão preocupados com a papuda, hein? E tem que ficar preocupado mesmo, hein? A ex-senadora Marina Silva defende que aqueles que foram formalmente denunciados pela Procuradoria-Geral da República sejam afastados de seus cargos. Afinal, se existe prisão preventiva que, sem violar a garantia constitucional de presunção de inocência, tira de circulação o réu quando é possível que ele cometa outros crimes, fuja ou prejudique a colheita de más provas contra ele. Deve-se, no mínimo, exigir o afastamento dos políticos acusados que, em função dos seus poderes, possam interferir nas investigações. Mas a Marina tem razão, né? Eu acho que a Marina tem razão. Se os outros são afastados, porque eles não, se eles têm essa possibilidade, né? Com certeza. Eu acho que a Marina está correta. Concordo com a Marina. Direitos, deveres e obrigações são iguais para todos. Para todo mundo, né? Parabéns ao povo da cidade de Santo Antônio de Platina, no Paraná,
que acaba de dar uma lição de civilidade aos brasileiros, fechando o comércio e comparecendo à Câmara de Vereadores para defender seus direitos de cidadãos. Atitude que deveria ser seguida por todos os descontentes com a administração pública em geral e que queiram defender seu país contra a sanha graciosa dos políticos devassos e cínicos que mostraram ignorar a real situação caótica do Brasil. Foi essa cidade que a senhora quis falar, né? Foi isso aí. Santo Antônio de Platina. Né? Do aumento que ia... Fecharam tudo e foi todo mundo para a Câmara. Fizeram eles muito bem. Eu quero agradecer a participação no programa do seu Joaci, lá do São Geraldo, e ele colocou: Niedo, a situação da presidente está cada dia que passa mais insustentável. Agora, há pouco em São Paulo, num evento da construção civil, ela foi violentamente vaiada. Foi uma cena humilhante. A pressão do povo é muito grande. Aí, doutora Tapa, agora vergonhoso, pouco tempo. Dona Marta do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns, amigos. Ontem foi o dia do amigo e ninguém melhor do que vocês para representar tão grandiosamente essa palavra. Vocês realmente são amigos, porque nos dias de hoje, que o ser humano só pensa nele, vocês se sacrificam para defender os mais humildes. Obrigado, dona Marta, pela sua colocação e meus parabéns para a senhora também pelo dia do amigo. Senhor Laerte, do Califórnia, meu amigo Laerte, e ele colocou para mim: parabéns pelo programa. Niedo, um forte abraço para você, doutora Tabata, e também o Jário e a Carminha. Niedo, não esqueça do abraço para o senhor José e Dona Maria. Já estou, Laerte, adiantando o abraço para o senhor José e Dona Maria. Senhor José e Dona Maria, um forte abraço para o senhor e muito obrigado pelo senhor assistirem o nosso programa. Dona Ruth e senhor Joel de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, nós moramos na rua Ari Parreira, em Olaria. Eu e meu marido não perdemos um programa de vocês. O programa é maravilhoso. Que Deus proteja vocês sempre. Obrigado, dona Ruth, seu Joel, e também um forte abraço para os senhores. Senhor Cardoso de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns, Niedo e doutora Tabata, pelo programa e também pelo Dia do Amigo, que foi ontem. Se existe na nossa cidade alguém que é amigo do povo, são vocês. Obrigado, senhor Cardoso. Dona Maria Nazaré do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu era amigo das tias da doutora Tabata, Jandira e Lurdinha. E conheço a doutora Tabata desde bebezinho. Eu moro na rua Carlos Baltazar da Silveira, na rua General Osório. Eu queria saber de vocês se os aposentados vão receber a metade do 13º este mês. Bom. É agosto, né? É agosto ou julho? É agosto. O Estado paga em julho. O Estado paga em julho. Eu acho que é agosto. Agosto, pagamento de agosto, que sai em setembro. Eu sei que está próximo para os aposentados e pensionistas do INSS receberem, mas não sim. É metade, não, né? Não, é metade. É metade agora e metade em dezembro. Sempre foi assim. Eu não sei se agora ela mudou e a gente não está sabendo de nada. O Estado, quem ganha até R$ 950, recebe tudo agora. Quem ganha mais recebe metade agora e metade em dezembro. Isso. Agora, o INSS... O INSS, eu acho que é agora em agosto que ele recebe uma parte, outra parte não resolve nada. Não, eu tenho quase certeza. E terça-feira vamos não, eu só não tenho certeza se é agosto ou se é a coisa. E eu conheço a dona Nazaré. Senhor, dona Beatriz de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria fazer uma consulta à doutora Tabata. Eu tenho uma casa que fica na frente da rua, nos fundos da minha casa. Tenho outra casa que tem passagem por uma servidão. Só que agora, o meu vizinho dos fundos quer construir uma rede de esgoto para ligar na rua.
porque até agora ele usa toda a fossa. Ele tem esse direito de passar com essa rede de esgoto na minha servidão, colado na minha casa, doutora Tabata? Dona Beatriz, a ligação hoje da rede de esgoto da casa para a rede de esgoto que a Águas de Nova Friburgo colocou ali, ela é obrigatória mesmo que a pessoa tenha fossa. Por isso que seu vizinho está fazendo ali. O que a gente tem que ver é o seguinte: se ele tem alguma outra saída, se ele tiver uma outra forma de fazer essa ligação, né, da casa dele para uma outra rua, ele não precisa passar pela servidão. Agora, se não tiver, infelizmente ele vai ter que utilizar sim da sua servidão. Quer dizer, sua não, o próprio nome já diz, servidão. Essa servidão é uma passagem para aquelas casas que não tem saída para alguma outra rua, né? Que de alguma forma ou de outra acabaram ficando ali fechadas, encroadas entre outras casas. Então, se ele não tiver como fazer, infelizmente ele vai ter que fazer pela servidão da senhora, sim, por essa servidão de passagem. Dona Helena do Parque das Flores, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o nosso bairro está abandonado. Como o noticiário policial vive dando destaque para as apreensões de drogas, que infelizmente aqui acontece, eles nos tratam como se todos nós fôssemos bandidos. E você e a doutora Tava, que são pessoas justas e humanas, sabem que essas pessoas que se envolvem nisso são a minoria absoluta. A maioria dos moradores honestos, trabalhadoras e dignas de serem respeitadas, mas infelizmente a sociedade é cruel. Que o Deus proteja todos vocês da TV Focus e do seu programa. Obrigado, dona Helena, pela sua colocação. Senhor João Carlos de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo e doutora Tapa. Eu tenho 86 anos e vou confessar para vocês, eu vejo muito pouco televisão, porque eles só mostram tragédias e sensacionalismo, principalmente sensacionalismo político. E eu tenho nojo dessa gente. Agora mesmo, Niedo, esse juiz que está à frente dessa operação Lava Jato, que é o maior caso de corrupção da história do nosso país, patrocinado por esse câncer que é o PT. Niedo, será que não tem um juiz nesse país que tenha peito de indiciar esse farsante que veio há mais de 30 anos falando que queria criar um país para o trabalhador? Esse Lula é um criminoso comprovado. Ó, seu João Carlos, eu acho que agora o juiz Moura vai incriminar ele, hein? Vamos esperar um pouquinho. Eu tô levando fé que o juiz Moro vai incriminar ele. Vamos ver. Bolorito, Chácara do Paraíso. Obrigado, meu amigo, pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, nossa passarela do Barripua. Niedo, ontem foi dia do amigo e eu não preciso dizer a você que, se for dada a chance de escolher 3 amigos, com certeza você estará entre eles para sempre. A doutora Tabata, eu tenho a convivência há muito menos, mas já a considero amiga verdadeira. Aí, doutora. Bolo. Tá vendo? Bolo, tô esperando o xarope que você falou que ia levar para mim. Vou puxar essa orelha. Senhor Álvaro do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Niedo, eu estou neste momento vendo o seu programa, como faço sempre. E por trabalhar no Hospital Raul Sertã, não posso revelar o meu nome verdadeiro. Mas, amigos, a coisa aqui já passou de trágica. No momento é catastrófica. Niedo, desde sexta-feira que o hospital não tem insulina, agulhas e agulhas para aspirar. Se não tem essas coisas,
básicas, imagine o resto. Niedo, ontem veio a óbito um jovem de 21 anos com problemas renais, que não foi tratado como deveria. Grife, Niedo, no seu programa, por socorro, o povo está morrendo à míngua. Gente, olha que coisa séria, doutora. Um absurdo, né? Gente, eu fico abismado quando eu leio essas coisas. Aí quando a gente lê isso aqui, quando a gente coloca isso aqui para os nossos telespectadores, quando é alguém que manda isso para cá, que trabalha dentro do Hospital Raul Sertã, que não pode revelar o seu nome verdadeiro, que tem que garantir o seu emprego, lógico, para sustentar a sua família. Tem gente que ainda se acha no direito de criticar isso aqui. Essas pessoas que criticam as coisas que a gente fala no programa, que a gente mostra e fala no programa, essas pessoas poderiam, e que são da área, sabe que essas coisas que estão colocando aqui, essas coisas que nós falamos, isso tudo que chega aqui são verdades. E essas pessoas que são da área, que sabem que isso é a pura verdade, se não quiserem se envolver, na pior das hipóteses, fiquem quietas. É mais bonito do que falar besteira. É mais bonito do que criticar quem está falando a verdade. Ficar quieto é mais bonito. Sabe por quê? Você ficando quieto, você vai demonstrar a sua covardia só para você. Porque as pessoas que ficam quietas e as pessoas que sabem que isso está acontecendo são uns verdadeiros covardes. Porque se isso aqui aconteceu com um rapaz de 21 anos, hoje pode não ser o seu parente, mas amanhã pode ser um parente seu, um filho, um irmão, pode ser um pai, uma mãe. Então as pessoas que criticam e que é da área e que sabe o que está acontecendo, fica mais bonito ficar quieto, porque fica uma covardia escondida só para ele. Dona Marlene de Rio Grandina, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu queria saber da doutora Tabata, o meu marido faleceu há 3 meses, ele era aposentado e tinha feito um empréstimo consignado. Agora eu estou recebendo a pensão dele, que é de um salário mínimo. Só que o banco está me ameaçando que eu tenho que pagar a dívida dele. Eles querem que eu assine um contrato para assumir a dívida do meu marido e começar a descontar na minha pensão. Isso é legal? De jeito nenhum. Claro que não, doutora dona Tabata vai Marlene. explicar. Claro que não, dona Marlene. O empréstimo consignado, quando a gente faz a contratação do mesmo, naquele valor que é descontado mensalmente, já está embutido ali um seguro para, no caso de falecimento, de perda de emprego, alguma coisa assim. Quando o seu marido faleceu, a senhora provavelmente fez a comunicação àquele banco do falecimento dele. Então, aquele empréstimo que ele tinha, ele morreu, parou de existir com o seu amigo. O que o banco está querendo fazer é que a senhora assine uma dívida que não mais existe e que ele ganhe sem ele ter direito. Se isso persistir, a senhora tem que entrar na justiça contra o banco e pedir o cancelamento dessa dívida e danos morais, se assim o juiz entender, pelos prejuízos que a senhora vem sofrendo por ser obrigada a assumir uma dívida que não mais existe, que faleceu, né? Uma dívida que era do seu marido, que veio a falecer, então deixou de existir. Senhor Jorge de Castro de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns e obrigado por vocês ter coragem de usar o seu programa para defender os mais pobres e abandonados pelas autoridades. Niedo, é triste ouvir esse relato desse telespectador que não pôde se identificar porque trabalha no Hospital Raul Sertã, falando que o hospital não tem insulina nem agulhas. Chegamos no fundo do poço,
Niedo e doutora Taba, não é hora da justiça agir? Senhor Jorge de Castro, eu acho que já passou da hora da justiça agir, né, doutora Taba? Com certeza. E todo mundo sabe disso, Ministério Público sabe, Câmara dos Vereadores sabe, todo mundo sabe. Eu não sei por que eles não agem. Senhor Ronaldo do Cônigo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, por que todo dia explode um novo caso de corrupção? E todo mundo sabe que o PT e o seu governo estão envolvidos e ninguém faz nada. Eu tenho certeza que o PT montou um esquema muito forte e poderoso com a justiça, porque todos nós sabemos que o Lula, a Dilma e toda a cúpula do PT estão envolvidos. E não acontece nada nele. Por quê, meu amigo? Olha, o seu Ronaldo, eu acho que vai acontecer. Eu tenho esperança que vai acontecer. Eles podem ter montado um esquema muito forte, mas estamos chegando numa hora que vai ficar todo mundo desmoralizado. E a própria justiça. E muita gente não vai querer ficar desmoralizado para salvar a Dilma, o Lula, o PT, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. E, se não acontecer alguma coisa, o Brasil vai virar uma Venezuela. Podem ter certeza disso. As coisas estão piorando cada dia, né, doutora? Infelizmente, né, Niedo? Dona Carmen de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns, meus queridos, Niedo e doutora Tabata, pelo excelente programa. Niedo, como faço todas as terças-feiras, coladinha na televisão, vendo o seu programa. Eu não poderia deixar de ligar para agradecer a vocês por serem nossos amigos. Parabéns pelo Dia do Amigo, que foi ontem. Obrigado, dona Carmen. Senhor Luiz Alberto de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo e doutora Taba, pelo Dia do Amigo, transcorrido ontem, porque vocês são verdadeiros amigos do povo. Obrigado, senhor Luiz. Dona Patrícia de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a sua voz é muito importante para o povo, porque é ela que retransmite as necessidades nossas. Niedo, o Hospital Raul Sertã não falta só insulina e agulhas, não falta tudo, falta papel higiênico, toalhas de papel, sabão, detergente, água sanitária e tudo que você pensar em material de limpeza e higiene. Eu fiquei quase 2 meses com a minha mãe internada lá e pude presenciar coisas absurdas. Infelizmente, hoje, no Hospital Raul Sertã, reina o caos. Aí, Dona Patrícia ficou 2 meses com a mãe dela lá, é uma testemunha ocular de tudo que acontece lá, de dia, de tarde e de noite, e na madrugada, né, Dona Patrícia? Eu acredito que a senhora deve ter visto muita coisa, doutor. Dona Carla das Brauna, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu estudo na Faculdade Estácio de Sá e moro na rua Eduardo Sallucci, logo no final da rua do Banco do Brasil. Eu não tenho carro e, portanto, subo todos os dias a pé e desço a pé. Niedo, é muito perigoso aquele trajeto da faculdade até a rua Monte Lima. E não sou só eu que corro risco, não. Todos os universitários que descem a pé e sobem a pé correm riscos enormes. A gente desce e sobe e não vê uma viatura de polícia. Eu acho que o comando do 11º BPM não distribui o policiamento nas áreas mais necessitadas. Você não acha, Niedo? Olha, dona Carla, concordo plenamente com a sua colocação e vou deixar aqui um pedido para o comandante do 11º BPM que distribua essas viaturas, principalmente nesses horários que essas pessoas saem das faculdades, que vão para suas casas e que se locomovem. Porque de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, vocês podem ficar tranquilos
que não tem uma viatura da polícia na rua. Isso deve ser um horário de repouso, o que a gente não vê. Agora, nesses horários que essas pessoas vão e vêm para a faculdade, comandante, são horários fáceis de policiar e dar cobertura para essa gente. Até porque esse pessoal todo tem que ter segurança e a polícia militar é obrigada a dar essa segurança. Nedo, mas essa falta de viatura e de segurança nessa rua não é de hoje não, tá? Porque eu vou fazer agora em agosto 14 anos de formada, a Estácio de Sá se encontra ali desde 1998 e na minha época de faculdade, muitos colegas meus já tomaram carreira lá. Isso aí não é nessa rua, doutora. Não, assim... Isso é em Nova Friburgo todo. Não é nessa rua só. Eu já vi muito colega de faculdade tomar carreira. Nova Friburgo está sem policiamento, doutor Otávio. De vez em quando a gente vê 2 policiais passeando na praça de tarde. Tá bem, de tarde precisa? Também precisa. Mas de noite é pior ainda. Vai lá na Praça Getúlio Vargas agora. Vai lá naquela rodoviária. Vai lá nesse trajeto que a senhora colocou aqui. Vai ali por trás do Clube do Xadrez, agora nesse horário. Eu não tenho visto nem aqueles policiais que andavam na avenida mais. Senhor Júlio dos Santos, de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu moro no loteamento Ribo Torto. O nosso loteamento tem a entrada em frente à antiga fábrica de uísque Teacher, no Prado. Você deve saber onde é, eu conheço lá. Niedo, nós vivemos completamente abandonados. As ruas estão caindo, a subprefeitura de Conselheiro não faz capina há meses. A água dificilmente chega no final do loteamento. A coleta de lixo é precária e, com isso, as ruas são infestadas de ratos e ratazanas. Niedo, pelo amor de Deus, faça uma matéria aqui do nosso bairro. Que Deus te proteja sempre. Ô, seu Júlio, eu vou combinar aqui com a TV e vou aí fazer uma matéria. Mas também, seu Júlio, com o secretário que vocês têm aí em Conselheiro, né? Conseguir alguma coisa aí é um pouco difícil, né? Mas tudo bem, eu vou fazer essa matéria aí. Senhor Márcio do Cataciona, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, estamos abandonados. Nessa cidade o poder público não existe. A prefeitura, a Câmara, o Ministério Público não estão nem aí para o povo. Eu vou dar um exemplo. Se qualquer concessionária de águas de Nova Friburgo, Energisa, FAOL ou Real tiver um problema com qualquer cidadão, quem vai levar a pior, amigo Niedo? Com certeza a corda vai sempre arrebentar na população. Em frente à minha casa, Niedo, morreu na rede elétrica um gambá. Nós ligamos para a prefeitura, para o corpo de bombeiro, e eles nos mandaram ligar para a Energisa. Pois, ligamos, Niedo. E sabe o que aconteceu? O gambá apodreceu e está contagiando e ninguém apareceu aqui. Ah, só, doutor. Está lá o gambá pendurado, apodrecendo. Em que rua que é? Essa rua... Eu acho que ele não fala, né? No Cataciona. É no Cataciona. Isso é um absurdo, cara. Ué, ali perto da casa do Bolorito, eu não sei se ainda tem um poste ali lotado de abelha. Tem uma casa de abelha dentro do poste. Você liga para o bombeiro diz que a responsabilidade é de não sei quem. Você liga para não sei quem, diz que é para a Energisa. A Energisa vai lá e não faz nada. E quando as abelhas resolvem atacar, é um problema seríssimo. Perto da casa do Bolorito, eu não sei se ainda está assim. Senhor Hélio do Paissandu, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a Secretaria de Mobilidade Urbana, antiga Altran, comprou diversos veículos novos, carros e motos, mas o trânsito não melhorou nada. Eu acho uma afronta à população, a cidade viver um caos no trânsito como vive. E o secretário, aprendiz de farmacêutico, investir em veículos novos e não em material humano. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Senhor Luiz Paulo do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Sou fã
incondicional da doutora Tabata, mas não concordo com a senhora quando a senhora fala que só quem tem direito a usar armas é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Só, doutora Tabata, que a bandidagem está em vantagem na disputa com a população. Enquanto a população está desarmada, a bandidagem está cada vez mais armada. Mas aí eu não falei da população em si, eu falei da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal, a função dela é ostensiva e de proteção ao patrimônio público. Então, eu não vejo a necessidade da Guarda Municipal estar usando arma. Agora, também distribuir para a população tem que ter é uma coisa assim também muito discutível, né? Dona Silva de Olaria, obrigado pela sua participação. E ela colocou aqui para nós, doutora. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pelo amor de Deus também, tratem dessas gargantas, porque nós não podemos ficar sem essas vozes. Dona Silvia, nós estamos tratando das gargantas, mas esse inverno está sacrificando a gente muita coisa, né? Poxa! Nossa, eu já estou na terceira gripe. Peguei a primeira, curei a segunda, agora estou na terceira e já estou melhor que a semana. A gente está trocando, né, Liano? A semana passada eu ainda fiz o programa, quando acabou o programa, a voz sumiu. Mas semana que vem ela vai estar melhor, porque nós estamos tratando, né, doutora? Pois é. Nós estamos com cuidado, porque os nossos telespectadores precisam das nossas vozes. E nós também precisamos dos nossos telespectadores, né? Nós viemos aqui todas as terças-feiras fazer esse programa com o maior carinho, com o maior amor. É o que nós gostamos de fazer. Já pensou, Liana, a gente virar Silvio Santos? O Laerte do Califórnia. Niedo, mandar abraços para toda a rua Rosa Faria e também para o senhor Geraldo e o doutor Luz. Obrigado, Laerte, por essa lembrança. Eu quero meus parabéns aqui, o meu abraço para toda essa rua aí que estão me assistindo, a rua Rosa Faria e o senhor Geraldo e a doutora e a dona Lourdes. Obrigado, minha gente, por esse carinho que vocês têm comigo. Dona Terezinha da Vila Amélia, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, no Raul Sertã tem tudo de ruim, baratas, insetos, ratos, etc. Niedo, de Friburgo, você é o único que bota a cara na televisão para ajudar o povo. Niedo, será que o prefeito, quando está doente, vai para o Hospital Raul Sertã? Dona Terezinha, é muito ruim dele ir para o Hospital Raul Sertã, Dona Terezinha. Não vai ele, não vai a família dele, não vai ninguém, Dona Tereza. Ele não é maluco. Se ele for para lá, ele é um doido. Dona Luzia de Olaria, parabéns, Niedo e doutora Tabata, obrigado por vocês existirem. Niedo, eu estou muito emocionada por causa do que você leu no seu programa a respeito da falta de insulina, agulha para aspirar, e também a respeito da morte do jovem de 21 anos, por problemas renais. Niedo, me perdoa, mas eu estou chorando e não posso mais falar ao telefone. Obrigado, dona Luzia, pela sua participação. Do senhor Jorge e dona Lúcia, parabéns, Niedo e doutora Tabata. Niedo, estamos preocupados com a sua voz e também a doutora Tabata. Tratem dessas vozes, porque o povo precisa muito de você. Obrigado, seu Jorge e dona Lúcia, mas nós estamos tratando. Fica tranquilo que a semana que vem essas vozes já vão estar firmes. Dona Jandira de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Niedo e doutora Tabata, arrumem romã e façam gargarejo. Eu me preocupo muito com vocês. Vocês são do povo. Eu tenho 82 anos, estou nervosa, preocupada com você. Fica tranquila, dona Jandira. Nós já vamos arrumar o romã e vamos aí fazer a sua receita. E semana que vem nós estamos tranquilão, né? É com a doutora Tânia mesmo. Doutora Tânia tem romã em casa, eu vou pedir ela para trazer para a gente. Senhor Rubens São Geraldo, parabéns pelo ótimo programa que você conduz na TV Focus, Niedo. Niedo, em frente à minha casa, há mais ou menos 2 meses, arrebentou um cano de água de Nova Friburgo. Só que esse cano é muito potente, porque ele é o cano mestre
que vem da adutora para distribuir água para o bairro Niedo, a ruptura do cano fez um verdadeiro estrago no meu muro e na minha calçada. Foram quase 10 horas de estrago total. No outro dia eles consertaram a tubulação, mas a minha calçada e parte do meu muro continuam danificados. Já liguei para a concessionária diversas vezes e nada. O que devo fazer, doutora Tabata, rapidinho? Bom, seu Rubens, se o senhor procurou a via administrativa e não conseguiu nada, a única saída que o senhor tem agora é, infelizmente, de procurar o judiciário, tira foto, menciona ali o número do protocolo, junta as fotos no processo e pede judicialmente que seja cumprida essa obrigação aí, esses reparos aí da água de Nova Friburgo. Senhor Júlio do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, que tragédia é esse governo que aí está. Depois de 4 anos de tragédia, o povo esperava com muita ansiedade que o novo prefeito fosse pelo menos honesto com as suas promessas, coisa que o Rogério Cabral não foi ainda. Prometeu fazer mutirão para resolver o problema da saúde e o que ele fez foi criar mais desespero ainda na população. Quem depende da saúde pública em nossa cidade está frito. Seu Júlio, que tristeza esse prefeito Rogério, que tristeza esse homem. Mas eu me lembro de Cabral, já quem fundou, né, quem criou o Brasil foi Cabral. E aí vieram os Cabrais por aí. E todo Cabral que por aí passou, nenhum deles prestou. Você vê o governador do Rio, Cabral, né? Nenhum deles prestar. Não seria esse de Friburgo que iria prestar, né? Politicamente, coitado. Ele é uma tristeza. Agora, o que a gente precisa ter cuidado, que ele tem o governo na mão, ele tem o poder na mão, ele tem dinheiro, e ano que vem, na eleição, esse eleitor friburguense pode ser enganado mais uma vez, porque todos nós brasileiros sabemos a deficiência do povo brasileiro e dos eleitores brasileiros. É muito deficiente, até porque nós sabemos que 80% do eleitor brasileiro não tem conhecimento de nada. Eu não vou dizer que são analfabetos, mas são de muito, mas muito pouco conhecimento, principalmente conhecimento político, principalmente conhecimento de analisar, né, politicamente a situação do país. Então, o brasileiro, as pessoas que conhecem isso, que têm entendimento, que conhecem alguma coisa, têm que prestar atenção nisso. Nova Friburgo, eles já estão começando a fazer política. Já estão os vereadores fazendo marketing, um quer aprovar a CPI, outro quer fazer não sei o quê. Tudo conversa fiada, tudo conversa fiada. Estão todos se preparando para enganar o povo para o ano que vem. Fizeram nada, não fizeram nada. O mandato deles vai acabar agora ano que vem, e esse período que eles estão lá na Câmara, não fizeram absolutamente nada. Nada. Estão todos eles fazendo o que o prefeito quer. O prefeito está mandando na Câmara dos Vereadores. Quem manda na Câmara dos Vereadores é o prefeito. Fizeram nada. Como é que agora, no último ano, que não chega nem a ser um ano, eles vão fazer alguma coisa? Não tem nem tempo hábil para fazer mais nada. O Rogério não tem tempo hábil para fazer mais nada. O Hospital do Câncer é a maior conversa fiada. Você vê, o INCRA está falido. Como é que ele vai botar INCRA aqui com aquela obra toda que tem para ser feita e cadê técnico para aquilo? O Hospital Raul Sertã está aquilo ali, ele não vai nem conseguir melhorar o Hospital Raul Sertã. A gente está vendo todo dia, toda hora, está aí. Então ele não tem condição de fazer mais nada.
Aí tem um secretário em conselheiro está acabado e olaria está acabado. Aí é o secretário. Não é o secretário, não tem condição de trabalho, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Doutora Tabata, suas despedidas, por gentileza. Bom, Nido, preciso deixar aquele recadinho que eu falei com você ontem. Faz favor. Seu Jorci, pelo amor de Deus, entre em contato comigo quinta-feira no escritório, porque eu estou desde semana passada ligando para o senhor e não consigo. Seu Jorci Jorge. Bom, Nido, vou deixando um abraço aqui. Já tem umas 3 semanas e esqueço de deixar para o Pierre, que trabalha ali na Innerlight, que toda semana está grudadinho assistindo o nosso programa. Vou agradecer a todos vocês pela participação, por mais uma vez nos permitir adentrar a vossos lares, né? Trazendo o programa em defesa do consumidor, que é feito com todo carinho para vocês, desejando a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a todo esse povo que participou do programa, que entra em contato comigo, que telefona para cá e que me ajuda a fazer esse programa e me mostra essas coisas todas que estão erradas aí em Nova Friburgo. Sem vocês ficaria muito mais difícil fazer esse programa. Quero agradecer o Joel de São Martins, que está sempre ligadinho no programa, meu amigo Laerte, o Guinim, Dona Marina, que hoje, doutora Tabata viu Dona Marina, né? Dona Marina lá pegando um solzinho. Dona Marina estava pegando um solzinho hoje. Bolorito, que entrou em contato comigo aqui, que é meu amigo, meu irmão. O Hélio Sardinha, até encontrei com o Hélio Sardinha hoje. Aquele abraço, meu irmão. Tem o Joel e a Dona Ruth. Que ligaram para a gente Que ligaram para a gente agora, que assiste o programa. Tem o Jair, seu Jair, lá do Alto de Olaria, amigo do Joel de São Martins, que está sempre nos assistindo, vendo o nosso programa. O Merildo, a gente chama ele de Emerildo, mas ele disse que o nome dele é Merildo. Merildo é um amigo nosso que assiste o nosso programa e que está sempre nos dando uma força. Minha gente, a todos, o meu muito obrigado. Antes de eu me despedir, eu quero prometer. Primeiro eu quero pedir desculpa aos nossos telespectadores pelas nossas gargantas, né? Mas a culpa não é nossa, é desse tempo frio, dessa confusão que está aí o clima. Mas eu vou prometer aos nossos telespectadores que a semana que vem as nossas gargantas com certeza estarão boas. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978.
Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.